Fala, brejeiros de plantão, eu sou a Alessandra Bertoni, a garota brejada, e eu tô aqui hoje no EAP para o lançamento da cerveja especial de 5 anos de aniversário do Empório Alto dos Pinheiros, feito especialmente pela Vals. Estão dizendo por aí, gente, que eles inventaram um novo estilo de cerveja especialmente pro EAP. Vamos conferir. E por que uma Lager, tá? E por que Special? Bom, uma Lager por ser uma cerveja de grande conhecimento das pessoas, que todo mundo gosta, e principalmente por bater junto com o estilo que o Paulo queria, chegar perto de uma Bohemian Pilsen. Só que ao mesmo tempo a gente coloca o nome de Special nela, porque a gente usa variedades de malte nessa cerveja, que elas vão diferir muito. A gente tem o malte Pilsen, o malte Melanoidina, o malte Pale Ale e o malte Cararoma, tá? Nessa cerveja. Todos esses maltes em conjunto, eles dão um caráter de corpo nessa cerveja um tanto único. Ela dá um quê biscoitado, mesmo quando você coloca ela na boca e sente os lúpulos, tá? Em evidência, mas ela tem um caráter biscoitado, que vem em razão da utilização desse mix com esses maltes, tá? Mais ainda quando a gente faz um mix de lúpulos para essa cerveja, que o conceito básico do lúpulo Zeus é um lúpulo de amargor. Só que a gente quis inverter a situação e utilizar o lúpulo Zeus como um lúpulo aromático nessa cerveja. Por quê? O lúpulo Zeus é um lúpulo muito rico em óleos essenciais, tá? E a partir desses óleos essenciais, a gente conseguiu fazer uma cerveja extremamente aromática, com um amargor muito equilibrado, tá? Sem precisar utilizar de lúpulos de amargor para dar o amargor da cerveja. Em principal, os lúpulos para amargor da cerveja, eles vieram dos Axe, que é típico para amargor e aroma, né? Um tipo de aroma tcheco, e o Styrian Old, tá? Para dar um amargor na cerveja. Então ela foi uma cerveja que ela inverteu todo o padrão do que a gente teria como dinâmico, didático do que a literatura pede, para fazer uma cerveja exclusiva para o EAP, uma Special Lager. E aí você mais uma vez sai fora da curva, que é o conceito do EAP. Que a ideia, quando o Paulo começou aqui, era totalmente outra, né, Paulo? No início, eu conheci, para você não sabe, eu conheci o Paulo aqui, tinha 2, 3 meses de e aí eu vim aqui e você falou assim, eu tô mexendo com cervejas especiais, você tinha me ligado lá em Belo Horizonte, né? Foi quando a gente tinha 30 rótulos, né? A gente inaugurou a casa com 30 rótulos de cerveja e a gente começou a sentir o movimento de cerveja em São Paulo. Eu lembro direitinho um cliente que chegou, ele já tinha experimentado todas, ele falou, nossa, você precisa comprar mais. Eu experimentei uma Vals de Belo Horizonte, nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui atrás. Aí você me ligou, né? Você me ligou e falou assim, vem aqui. E aí eu vim aqui e foi quando eu vi o conceito do Paulo, e desde então o EAP ele está em constante transformação, sempre para melhor. Então eu acho que essa evolução que a gente tem para chegar na cerveja, na EAP Zeus, é uma evolução bem sistemática das duas partes. Então, quando a gente veja que ela, por ter mais malte do que o convencional, olha a questão do colarinho dela, como é que ele fica espesso, ele fica uma coisa bem rejuvenescedora, ele já dá um creme, mais cor de creme mesmo. A cerveja, apesar do amargor dela estar em 30,5, tá? Ela dá às vezes uma sensação de mais amarga do que isso. Ela chega a disfarçar muito bem. Por quê? Esses óleos essenciais, tá, do lúpulo, eles apesar da literatura sempre querer falar que o dry hopping, que ele não adiciona amargor, ele adiciona características herbais, florais e cítricas na nossa boca,
e uma certa picância que a gente tende a aumentar a sensação de amargor. Então tudo isso, aliado ao fato da cerveja ter um potencial de maltes bem elevado, ela dá uma sensação de amargor muito mais presente, tá, do que uma lager convencional dá. Ela seria um amargor mediano quase que uma IPA para vários paladares, que teria entre 40 e 50 IBUs, e ao mesmo tempo ela é bem reduzida. Um processo de triplo dry hop. Vamos lá. Muita gente fala assim, pô, o que é isso? Quando nós da Vals começamos a fazer dry hop, tá, na Bohemia Pilsen, que já foi a primeira cerveja que já existiu dry hop, a gente nem sequer sabia que o nome correto era dry hop. A gente já usava a técnica de colocar o lúpulo na fermentação da cerveja, tá? E observava que ela tinha uma certa significância aromática na cerveja, e a gente pensava mais ainda no início no reutilização dessa levedura, tá? E que ela tinha aromas mais presenciais do lúpulo, o início. Quando a gente foi fazer essa cerveja aqui, a gente quis explodir os aromas do lúpulo Zeus, até porque, por alguns relatos cervejeiros, muita gente falava, o Zeus ele some, ele acaba desaparecendo, como ele é mais usado para amargor, ele acaba sumindo nos aromas, mesmo ele tendo uma certa citricidade, uma certa picância, um caráter herbal bem aflorado, ele some. Então a minha ideia foi de colocar esse lúpulo 3 vezes, tá? A primeira parte dele no processo de fermentação, que a gente insere o lúpulo. A segunda parte no processo de maturação logo após a fermentação, ou seja, logo após que a gente retira esse fermento do tanque, a gente já faz um segundo dry hop e um terceiro dry hop, literalmente 7 dias antes de um invase, que vai conferir a cerveja essa certeza que o aroma vai permanecer, tá? Essa cerveja ela foi pasteurizada, e mesmo sendo pasteurizada, ela perdeu muito pouco do aroma, porque os óleos essenciais dos Zeus, eles se conservaram. Eu atribuo muito isso relacionado a uma técnica que a gente está atualmente chamando ela de Vals Hopping. É uma técnica atual, que não existe nada conceitual escrito sobre ela, só que nesse terceiro dry hop, o que a gente fez? A gente faz um pré-aquecimento desses lúpulos, tá? Do lúpulo Zeus, para que ele solte mais ainda os aromas, os óleos essenciais dele, e quando a gente joga na cerveja, a gente joga o lacto branco, e a gente sente que ele pode ter um potencial maior de expansão dentro da cerveja, e esse lúpulo ele se manter vivo mesmo depois que a cerveja é pasteurizada. Então esse é o conceito que a gente quer que vocês tenham em mente na elaboração da utilização dos grãos dela. A gente tem uma sensação de corpo muito presente, e é uma cerveja relativamente leve, com 5% de álcool, de altíssima drinkability, que a intenção era simplesmente resumir em um rótulo líquido tudo que o EAP representa para o mercado brasileiro no momento, que é a explosão de cores, formatos e a deformação de qualquer estilo, que é o que o consumidor mais precisa, deturpar às vezes aquilo que ele já acha que é uma coisa que tem que sempre ser bem certinha. Ele tem que às vezes levar um tapa na cara para falar assim, pô, isso é uma lager? Sim, isso é uma lager. E às vezes as pessoas ficam esperando esse aroma explosivo, principalmente do lúpulo, de uma IPA, quando você pode ter esse aroma explosivo com o equilíbrio de uma lager.
Quando o dry hopping é uma técnica que muitas cervejarias consideram arriscadas, porque você está colocando o lúpulo in natura em contato com a cerveja, tá? Esse pré-aquecimento do lúpulo, ele já mata parte das bactérias, dos micro-organismos que poderiam ser prejudiciais para a cerveja, mas o mais importante dele é soltar os óleos essenciais desse lúpulo que é tão nobre e utilizado para amargor, para a gente explorar os aromas dele. Tá? Numa escala aromática de 0 a 10, eu diria que para uma lager, essa cerveja tem escala aromática de lúpulo 11. Tá? Você vê que ele chega até a completamente disfarçar os sabores, os aromas de malte. Eles passam a ser imperceptíveis. Vocês vão ver renovado o gosto da flor. Isso ficou demais nessa cerveja. Exatamente pela inversão dos papéis do Styrian e dos As. Você não espera nunca esse sabor, né? Você não espera esse sabor tão pronunciado. E quando você cheira, o aroma continua explodindo. Depois de 10 minutos que a gente já está aqui falando, você dá uma balançadinha no copo, a gente continua sentindo a explosão aromática da cerveja. Hoje em dia estou aplicando uma técnica de pasteurização que ela também é relativamente nova, ela não existe descrição em livros sobre ela, a gente mergulha literalmente. Normalmente a pasteurização, como é que é o pasteurizador? É um jato de água jogando água pela cerveja. A gente desenvolveu lá na Valve um tanque que a gente mergulha a cerveja por inteiro, tá? E tem um contato da água, tá? O tempo todo na cerveja, nela por inteiro. Então a gente tem uma pasteurização um pouquinho mais homogênea. E a gente tem a segurança de pasteurizar a cerveja em no máximo 8 minutos a 60 graus. A literatura manda sempre 20 minutos, tá? 20 unidades de pasteurização, 20 UPs, 20 PUs, Pasteurization Units, né? Mas como essa cerveja ela já tem uma potência de lúpulo muito grande, esse lúpulo ele já foi pré-aquecido, tá? A gente já tem uma segurança maior de controle microbiológico dessa cerveja. E a gente pega e faz uma pasteurização reduzida exatamente para poder diminuir essa perda significativa de aromas, né? Essa cerveja a gente tem aqui os presuntos, que ela é extremamente gostosa para harmonizar, principalmente pela questão de gordura. Corta bem, não? Ela corta muito bem e além do explodem o herbal, o amargor não sobressai, porque aí vocês veem que o amargor ele não é tão potente quanto ele demonstraria ser. E você vê que depois que você engole, a sensação de flor, ela volta para sua boca. É verdade. Isso é o mais legal do equilíbrio, né? Você consegue analisar o equilíbrio de uma cerveja, principalmente quando você harmoniza. Porque você tem noção de que às vezes se colocasse uma IPA, ela mataria um presunto desse. Porque não ia assumir o herbal e ia... Exatamente. Ou uma cerveja mais lupulada, ela mataria com força, porque ela tem mais amargor. Mas às vezes a sensação de amargor, ela não é só ligada à quantidade de BUs dela. A gente tem muitas outras substâncias no lúpulo que elas vão dar a sensação, ou não, de uma cerveja mais ou menos amarga. Em contrapartida, a gente consegue sentir também nessa cerveja, quando a gente faz uma harmonização, a gente consegue sentir um pouquinho do Malt Pale Ale. Eu não sei se vocês conseguem sentir, depois que come assim, um pão um pouquinho mais forte mesmo, um grão quase torrado, mas que não chega a ser torrado na hora que você harmoniza. Principalmente na hora que você fecha a boca e solta o ar. Depois você comer alguma coisa, fecha a boca
Na hora que baixa um pouco o sabor do lúpulo. Exatamente. Você solta o ar, então você consegue um grãozinho torrado, que ele é impressionante. E essas sensações na cerveja, às vezes para muita gente que é leiga, se você tentar explicar isso tudo para ela, ela vai falar assim, pô, esses caras tão loucos, né? Mas uma cerveja que ela tem uma elaboração com esses grãos, e por mais que eles cheguem a no máximo 15% da receita, tá? 10, 15% cada um desses grãos vai atingir no máximo, a gente tem a sensação deles ainda. É verdade. A gente consegue sentir, então, basicamente, o melanoidina no corpo da cerveja, o Pale Ale, tá? Na coloração, tá? E no aftertaste, e a gente consegue sentir um cararoma que é também no aftertaste, um pouquinho de defumado, que é bem sutil essa sensação que a gente vai ter do cararoma. Esse presunto clarinho, que é um defumadinho, tipo alemão. Olha, gente, olha como é que é diferente a sensação da degustação com o Parma e depois com esse presunto defumado. A sensação que dá desse defumado, a gente muda o amargor completo da boca em relação ao Parma. Agora, quando a gente pega e literalmente bebe uma cerveja como essa, que ela é um ponto fora da curva, assim como é a AP, a gente tem esperança, sim, de um novo mercado com novas ideologias e surgindo aos poucos, né? Que a gente fala, pô, depende da gente, né? Tem jeito. Até para nós da Vals, esse desafio é importante para a gente, por mais audacioso que já seja, de colocar lá, sei lá, uma pimenta da Jamaica numa cerveja, ou de fazer uma champenoise, enfim. Você vê que você pode brincar mais com o padrão tradicional e fazer acontecer em cima daquilo, sem precisar, muitas vezes, se embasar em ter que explicar demais o que é aquele estilo. Porque muitas das vezes as pessoas querem te cobrar o que é isso. A pessoa quer que você responda para ela o que é aquilo. Quando, na verdade, você pode fazer aquilo de uma forma sem se enquadrar em nada. Entendeu? Você não precisa se enquadrar em nada e faz uma coisa diferenciada. Sem precisar estereotipar demais aquela nova obra de arte. E assim se cria também novos estilos, novos... Exatamente, assim nasce um estilo. Por que não fazer lagers com maior quantidade de malte, ou lagers com mais lúpulo mais lúpulo em evidência do que o malte em evidência? Por que não? Já que não é uma coisa comum, por que não? Entendeu? Então isso dá para todos nós a intenção de pensar no mercado cervejeiro de uma forma a acrescentar para ele. Pega, extrapola em processo de produção, em maltes, e coloca lúpulos diferenciados, lúpulo que até então o mercado não está habituado, você consegue delinear uma nova forma de pensamento para a cerveja. E você acha que com essa iniciativa de usar os EUs na fabricação, você acha que pode criar um movimento para o início de novas cervejas utilizando os EUs? Eu acho que qualquer cervejeiro que ame a cerveja, na hora que ele experimentar esse lúpulo, ele vai se sentir tentado a colocar em alguma de suas receitas. Qualquer cervejeiro que se preze, ele vai se sentir tentado a encontrar esse aroma em uma outra cerveja, numa IPA, porque não, o Bob mesmo já citou que uma IPA já convencionalmente foi feita na parte de amargor, e por que não no dry hopping da cerveja, por que não nos aromas dela, já que ela é tão rica em óleos essenciais. Acaba enriquecendo um pouco essa escola para criar uma nova cerveja. Sim. Essa é a intenção. Enriquecer o mercado. Mas eu achei uma coisa muito legal ter isso, né? Se ela for entrar em mesmo, ela vai ser uma Vals EAP, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter uma Bud Brown EAP, uma Seasons EAP. É pra variar, né, Paulão? Você abre uma proposta de ter os parceiros fazendo uma interpretação da casa em cerveja. Diferenciada.
gente não pode falar ainda nenhum detalhe específico porque o Thiago, senão ele corta meu pescoço. Não, mas a previsão é segundo semestre? Segundo semestre. Saiu uma colaborativa. Tem uma outra receita de cerveja da Vals aí que tá para sair, que ela já tá no tanque. E em relação a estilo, ela é uma cerveja de trigo, belga também. E como especiarias a gente utilizou alfarroba. Alguém já ouviu falar de alfarroba aqui? Alfarroba tem muitas pessoas utilizando para substituir o cacau e o chocolate. A gente usou... Sabe quem usou essas aí? Lembra da Grado Plato italiana que veio pra cá? Uma cerveja chamada Chocarrubica. Usava alfarroba, que era o italiano é carobo. Carob, igual... Ah, eu não sabia. Eles usaram porque disseram que na época da guerra, como não tinha chocolate, as crianças comiam alfarroba pela semelhança. Qual que é a ideia dessa cerveja? Gente, ela tá muito legal. É uma cerveja de trigo belga com alfarroba, cascas de laranja da terra, bem proposital do estilo Vit, tá? E com baunilhas de Madagascar. Nossa! Vit com chocolate. Pois é, aí que tá a questão. Vit com alfarroba e a cerveja ela tá ficando. Lanche Mero. A cerveja ela tá ficando aveludada. É a única coisa que eu tenho para falar para vocês da cerveja. Ela está completamente aveludada. Final de junho, até início de julho, até julho ela tá lançando já. Esse semestre ainda vai sair a nova cerveja da Vals, que é uma cerveja que a gente vai aplicar essa técnica de triplo dry hopping com um lúpulo novo que está chegando no mercado. Tá? Esse lúpulo é alemão, ele se chama Mandarina. Vocês podem jogar no Google, vocês não vão achar nada dele. Ele é um lúpulo riquíssimo em óleos essenciais. Ele é padrão dele ter 2,1 gramas em óleos essenciais, o que é muito. Só para vocês terem ideia, o Amarillo tem 1,9 em óleo essencial. É um lúpulo que ele tem 9,1 de alfa-ácidos e a gente vai fazer um triplo dry hopping nele, utilizando a técnica de Vals hopping, né? E vai ser um lançamento que a gente quer revolucionar muito, fazer um rótulo, uma cerveja com arte, que é a cerveja do Stadieri, que vai ser a cerveja que vai do nosso bar. Nosso bar completa 30 anos agora, dia 5 de maio. Tá? E esse ano a gente vai soltar uma bela homenagem para o Stadieri, que é uma cerveja pro